Se você está pensando em trabalhar como designer e está na dúvida se vale a pena ou não fazer uma faculdade, hoje o vídeo é para você. Vou contar um pouco da minha trajetória, dos pontos positivos e dos desafios que tem em fazer um curso de design, um curso superior. E vou dar mais ou menos o meu posicionamento e o que eu acho que vale a pena ou não. Então, se isso te interessa, fica nesse vídeo que eu acho que ele vai te ajudar. Vou começar sem me enrolar muito. Eu sou formada pela Universidade Federal da Paraíba, mas também cursei um período na Federal de Santa Catarina. Então, toda a minha formação, ela é proveniente da academia. Fiz algumas coisas fora, né, também de trabalhos extras, né, estudos por fora, mas o grosso da minha formação ela é muito acadêmica. Eu escolhi fazer faculdade porque era acho que o curso natural, assim, pelo menos do contexto em que eu vivia. Então todo mundo terminava ali a escola e não existia muito caminho fora da universidade. Então eu escolhi um curso que eu gostava, uma área de interesse que fazia sentido para mim e fiz o curso. Eu fiz no Campus 4 da UFPB, que fica no interior da Paraíba. Então era um curso integral, manhã e de tarde. Então eu não conseguia trabalhar e graças às condições que eu tinha aos meus pais, eu consegui me manter nesse curso e terminá-lo sem precisar me preocupar com renda nem nada disso. No meu caso, a universidade, apesar de ter muitas limitações de estrutura, é um campus muito pequeno da Federal e que ele não está conectado com outros cursos que são correlativos. Então, o curso de arquitetura, engenharia, engenharia de produção, tudo isso fica em João Pessoa. Mas o design, infelizmente, pelo menos eu acho, ficava em Rio Tinto, que é no interior. Então a gente não tinha muita parceria com outros cursos, porém o nosso corpo docente de professores era muito preparado. Então eu acredito que todo o meu conhecimento profundo em design como teoria, como projeto, como metodologia, vem justamente de ter acesso a essas pessoas que tinham muito conhecimento também. Eu acho que a partir daí já começa alguns prós, né, do ambiente universitário, que é ter acesso a profissionais muito qualificados ali no dia a dia. Então, os professores, eles são fonte primordial de conhecimento e de parâmetros sobre a profissão. Eu acho que escolher um curso precisa ter muita atenção justamente em quem vai estar ensinando, porque é justamente dessas pessoas que você vai aprender. A importância que um curso superior tem é justamente nesse contato com essas pessoas que já têm um mestrado, um doutorado e têm muito conhecimento aprofundado naquela área de pesquisa. Eu lembro que em História da Arte, que era uma das cadeiras que a gente pagava, era uma professora que tinha, acho que tinha PhD, se não me engano. Então, assim, o conhecimento que ela trazia e fazia essas correlações do design era muito importante e me deu muita visão crítica e visão de mundo relacionada à profissão, entre outros professores também. Além dos professores, o contato com outros alunos que são colegas de profissão forma parcerias que você vai levar provavelmente para o resto da vida. Eu cansei já de pedir ajuda com esses colegas da faculdade, pessoas que eu conheci através desse tempo que eu estava estudando e também ser solicitada, além de parcerias para ajuda, né? Você também tem parceiros que você pode contratar e que você pode ser indicada. Então, você está imerso num ambiente voltado para aquela profissão, voltado para aquele tipo de conhecimento. Isso, fora da universidade, é muito mais difícil você conseguir. Você vai ter que se inserir nesses ambientes e muitas vezes eles são um pouco mais fechados. Além da facilidade de contato com essas pessoas, como professores, alunos, né, docentes, coordenadores e todo esse mundaral de gente, a estrutura da universidade também permite certas
experiências que fora dela não é um pouco mais difícil, como as oficinas, os laboratórios, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa. Então, tudo isso está dentro desse universo. E eu acho que, além de tudo, a universidade ela já organiza o que você precisa aprender, com uma base muito forte. Claro, sempre tem cadeiras opcionais que vão olhar para conhecimentos mais específicos e que você pode optar dentro da sua jornada o que lhe interessa mais. Então eu fiz algumas cadeiras, como de moda, por exemplo, o estudo de cores, que daí eram cadeiras mais específicas, mas que você tem o poder de escolher, só que a sua base ela já vai estar formada, já vai ter ali uma estrutura que organizou os principais conhecimentos que você precisa ter como profissional de designer. E não se restringir a ser apenas um fazedor, né? Porque o profissional, ele precisa ser muito mais do que operativo. Ele precisa pensar, ele precisa raciocinar e ter um pensamento crítico sobre o seu próprio trabalho e sobre o que acontece e o que é mostrado no universo dessa profissão. Então, eu acho que a universidade, ela dá essa facilidade, porque se eu não tivesse feito universidade, eu não saberia por onde começar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso estudar, e talvez eu passasse batido coisas que não estão tão na superfície, assim, da profissão, porque é muito fácil você identificar que precisa aprender a mexer num software de modelagem 3D, num software de um pacote Adobe, enfim. Mas muitas vezes eu não iria saber que eu preciso estudar semiótica, que eu preciso estudar história da arte, história do design, eu não ia saber que eu preciso estudar tantas outras coisas que a universidade ela já te dá uma base, ela já tem aquela estrutura que ela sabe que é um conhecimento necessário para formar um profissional completo e não só um operador. E isso fazendo uma ponte para a vida real do designer como trabalhador, né, como mão de obra, saber justificar os seus projetos, às vezes é muito mais importante do que fazer uma modelagem 3D. Porque a modelagem existe muita gente que sabe fazer. Então, mesmo que você não seja o melhor, você ainda consegue contratar. Mas pensar um projeto do início ao final, com justificativas e que faça sentido para aquele contexto, você precisa ter muita base de conhecimento para fazer essa estrutura de forma coerente e que se justifique. Então, no final, eu acho que a importância da universidade é justamente formar esse profissional que é dentro da cabeça e não o que é nas mãos. Além de tudo isso, durante a universidade você vai ter a oportunidade de fazer projetos de coisas diferentes. Eu, por exemplo, sou formada em design, então não é um design específico como mobiliário, moda, gráfico. O meu curso ele abrangia tudo isso, então eu tive a oportunidade de fazer projetos de coisas diferentes. Eu fiz projeto até de comida, chama Food Design, foi uma das cadeiras de projeto, eu fiz esse tipo de coisa. Então eu fiz mobiliário, eu fiz projeto gráfico, eu fiz serviço, eu fiz produto de moda, roupas. Então eu consegui permear entre várias pontas, né, que a profissão permite que a gente faça. Eu acho que eu fiz até, meu TCC foi de cerâmica. A universidade te possibilita durante esses 4 anos, pelo menos o meu foi 4 anos, em experimentar coisas diferentes. E aí você consegue migrar ou escolher ou ter um pouco mais de conhecimento sobre o que você gosta mais. Eu acho que é importantíssimo a gente conseguir experimentar coisas diferentes até decidir o que é melhor e o que a gente gosta mais de fazer. Só para dar um exemplo, eu lembro quando eu entrei na universidade, eu achava que eu ia desenhar óculos para Chili Beans. Era isso que eu queria fazer e hoje eu trabalho com mobiliário. Então, foi justamente ter essas experiências e depois as portas que se abriram no futuro que me capacitaram para poder fazer ambas coisas. Eu posso fazer tanto um óculos, eu tenho estrutura e tenho conhecimento para fazer esse tipo de projeto, ou eu posso fazer um mobiliário que também tive conhecimento e aprendi como fazer. São essas experiências que no início podem possibilitar que você já saia da universidade com um portfólio legal e com network bacana, porque você vai conhecer essas pessoas, esses contatos dentro da universidade e você vai ter ali uma série de projetos que você precisou executar e você pode utilizar isso já como um portfólio para entrar no mercado de trabalho.
Outro ponto da importância da universidade é que, em alguns contextos, o diploma ainda é essencial. Ele chancela a sua capacidade e dá também um pouco mais de credibilidade ao título que você tem como designer. O designer hoje não é uma profissão regulamentada, como arquitetura, como o direito, como engenharia, que tem ali um órgão que regulamenta. O design não é. Então, qualquer pessoa pode se denominar designer. Isso tem um lado bom, porque você não precisa estar amarrado a uma universidade para conseguir executar a profissão, mas para quem o lado ruim é que as empresas vão olhar um pouco melhor e você vai precisar às vezes ter um pouco mais de títulos para poder ter uma credibilidade no seu trabalho antes de você conseguir mostrá-lo. Então, ali, às vezes, um diploma numa boa universidade ou apenas ter um diploma já vai te ajudar a posicionar que você consegue executar aquela função e que você consegue exercer essa profissão. Existem alguns contras, né, e eles são inevitáveis, mas que é possível contornar, ou se você acha que esses contras são muito fortes, você pode seguir o caminho em não fazer uma universidade ou uma faculdade, curso superior de design. O primeiro, pelo menos é um que eu enfrentei, é que pode ser muitas vezes que a universidade que você vai não tenha tanta estrutura quanto você precise. Então eu não tive muito acesso a visitas em fábricas e outras coisas. Isso acho que me prejudicou um pouco, mas eu consegui contornar isso no futuro. O curso de design da UFPB funciona aqui no Campus 4, em Rio Tinto, tem duração de 4 anos e é um curso que forma profissionais para trabalhar em 3 áreas de design. O design de produto, o aluno vai estudar sobre ergonomia, sobre funcionalidade, sobre estética dos produtos. O design gráfico, onde ele vai aprender, por exemplo, a fazer identidades visuais. E o design digital, onde ele vai trabalhar aí com interfaces digitais. O nosso curso possui uma boa infraestrutura, com laboratórios de fotografia, de projetos, de criação virtual, de modelagem. Tudo isso preparando o nosso aluno para entrar no mercado de trabalho ou para empreender. O segundo, dependendo de como você vá e para que universidade você vai ter o custo financeiro, obviamente. Então, se você vai numa particular, vai ter ali esse custo que você vai precisar bancar durante esse tempo. E, claro, se você conseguir passar numa federal, esse custo não vai existir, mas no meu caso, como era uma federal que não era onde eu morava, eu precisei ter ali o custo da minha vida, de morar naquela cidade, e isso também foi praticamente como se fosse uma mensalidade que eu precisei arcar. Então, existe o custo do dinheiro que você vai investir naquele curso e também o investimento de tempo, porque vão levar aí, pelo menos, se for um técnico 2, se for um curso, um bacharelado, uma graduação um pouco maior, 4 anos que você vai precisar estar estudando para poder concluir esse período aí. Outro possível contra é a diferença entre teoria e prática, né? Apesar de ser um conteúdo mega importante na faculdade, muitas vezes o corpo docente, e aí isso abre um asterisco sobre o curso que você vai fazer, em qual universidade e qual que é a leitura que esse curso tem, nem sempre o corpo docente trabalha como designer na indústria, no mercado. Muitos são acadêmicos e estão ali na carreira acadêmica, mas nunca foram para o mercado de trabalho. Então, muitas vezes pode ser que não te deem uma visão real do mercado e como funciona, com dicas práticas. Isso é, inclusive, um dos motivos que eu criei esse canal, justamente porque eu não tive acesso a essas informações, mas nem tudo que a gente aprende vai corresponder, porque o mundo não é perfeito, né? Então, a gente, no Brasil principalmente, a gente não vive num mercado que conhece design, que está preparado para isso. Então, muitas vezes, aonde você vai trabalhar, você não vai conseguir executar tudo como você aprendeu na universidade. Outro ponto é justamente esse que eu estava falando, a qualidade do curso. Então, é muito importante que você saiba qual que é a ementa, qual que é a diretriz que aquela universidade vai dar para que você saiba exatamente onde você está pisando e ver o que você valoriza mais, né? E o que é mais essencial para o seu caminho, a qualidade dos professores, da estrutura, tudo isso
tem que ser observado antes de entrar no curso, justamente porque isso vai influenciar o tipo de profissional que vai sair dali. E por último, tem que entender que faculdade não garante sucesso. Vai precisar buscar muito conhecimento fora também e correr atrás, porque tudo, como qualquer mercado, existe concorrência, existe limitações e você vai ter que, muitas vezes, principalmente no design, que muita gente não sabe o que faz, não sabe o que o designer faz, você vai ter que ensinar como que funciona. Então, só ter a faculdade não garante sucesso profissional. Vai ter que ralar muito e correr atrás para se inserir no mercado e conseguir ganhar um dinheiro assim para se manter e viver disso por um bom tempo. Então, uma coisa não garante a outra. E aí você me pergunta, né? Tainá, vale a pena então fazer uma universidade? Eu acho que vale muito. Eu acho que se com universidade já é difícil entrar no mercado e ganhar dinheiro como designer, imagina sem. Se você não tem nenhuma base de conhecimento, se você não sabe nem por onde começar a estudar. Então eu acho que todo o curso ele é válido, independente do tamanho. Então se você não tem condição de fazer uma graduação, um bacharelado em design, você pode ir atrás de cursos menores, cursos técnicos, cursos de duração menor. Então eu acho que vale buscar conhecimento acadêmico. Infelizmente eu acredito que estamos numa tendência de desvalorização do conhecimento e do ensino, mas eu acredito que estudar muda vidas e foi assim que mudou a vida da minha família e foi assim que mudou a minha vida. Então eu acredito fortemente que estudar e ter um curso te prepara muito mais para o mercado de trabalho, para ser um bom profissional, do que não ter. Porém, fica o asterisco. Faça seu curso de design, mas invista muito na prática. Se insira em oficinas, projete coisas e tente executar. Seja muito atento, não só na parte teórica, mas na parte prática. Hoje, deficiência grande dos designers que eu vejo é saber como desenhar um produto, mas não saber como ele vai ser produzido. E aí esse desenho tá mega inadequado. Então, vivências práticas, fazer talvez uma oficina de marcenaria ou fazer visitas em fábricas, independente do tipo de produto, é muito importante conhecer muito bem o processo e ter a prática, ter um bom portfólio, se mostrar bem. Então, ter esse outro lado mais da prática, não só da teoria, é muito, muito, muito importante, tanto quanto o conhecimento teórico. Então é isso, se você está buscando ser um designer, seja através da faculdade ou não, ou buscando conhecimento por conta própria, eu desejo que você tenha muito sucesso na sua trajetória e na sua vida profissional. E gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo, se foi útil, se não foi útil. Se você está enfrentando algum desses problemas, desses dilemas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar responder. Aproveitando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, muito importante se inscrever no canal, batemos 100 inscritos. E eu fico pensando, meu Deus, se tiver 100 pessoas aqui na minha sala escutando eu falar, ia ser uma loucura. Então, muito obrigado de verdade a todos vocês. E a gente se vê na próxima quarta. Tchau!